Oi, se você não me conhece, eu me chamo Aline e tenho uma página chamada Lilivros em quase todas as redes sociais. E hoje eu vou compartilhar com vocês o livro que eu acho que agora tomou o ranking, o primeiro lugar entre os meus livros favoritos de John Scalzi, que foi o lançamento dele, When the Moon Hits Your Eye. Gente, eu comprei esse livro achando que seria um livro bom. Aí eu comecei a ler, comecei a me empolgar, fiquei, será que vai ocupar o segundo lugar? E terminei achando que esse livro daqui tá no topo dos livros de John Scalzi na minha vida. O plot desse livro é meio besta, meio assim, completamente besta. Tipo, uma pessoa trabalhava lá no museu em que tinha alguns detritos da lua, né, em exibição e tal. E aí um belo dia foi acionado um alarme. Poxa, o que aconteceu aqui? Ah, vem cá pra você ver. Quando a pessoa chega lá e depois olha pra aquele pedaço, né, de rocha da lua, na verdade é queijo. Como assim queijo? E aí quando todo mundo olha para o céu, né, tá lá a lua. Na verdade não é mais uma lua, é um queijo. E aí isso vai ter diferentes perspectivas nas pessoas. Primeiro de tudo, esse livro daqui é um livro epistolar. John Scalzi fez de uma forma fantástica, que cada capítulo que passa vai ser uma forma diferente de narração. Então, aqui vai ter um capítulo que vai ser um recorte de jornal, outro capítulo vai ser o dia a dia da pessoa, outro capítulo vai ser, sabe aqueles fóruns no Reddit que parece também a mesma estrutura do X, do Twitter e tal, que você responde, você bota alguma coisa principal, a pessoa responde, a pessoa responde, a pessoa responde. Então vai ter um capítulo também que vai ser assim, vai ter outro capítulo que ele vai transcrever aqui uma conversa, um aplicativo de conversa, não sei se chega a ser o WhatsApp ou o Telegram, enfim, mas a gente consegue identificar ali que tem uma conversa entre pessoas de forma online. Tá, e esses capítulos aí são narrados de formas diferentes, mas são os mesmos personagens? Não. Aí que é a graça da coisa, porque o plot, ele é básico, né? Então, minha pergunta e meu medo ao encarar esse livro foi o que é que John Scalzi ia fazer aqui com esse livro. E o que ele fez foi colocar diferentes perspectivas de pessoas que trabalham em diversas áreas e que elas foram afetadas por essa transformação da lua em um queijo. Então, pode ser até de uma pessoa que trabalha no ramo do cinema e que é responsável por aprovar os roteiros e que primeiro as pessoas chegam, né, querendo fazer tudo em relação a uma comédia com a lua, e aí faz trocadilhos e tal. Aí, ao final, chega que as pessoas não querem mais fazer nada em relação à arte, porque não vão ter muito tempo de vida. Enfim, tudo isso vai variar de um extremo a outro. A gente passou recentemente pela Covid e a gente sabe como foi isso. No início parecia uma coisa muito distante, tava lá na China, não vai nos afetar, isso daqui não vai chegar na América, não vai chegar no Brasil, porque o brasileiro é muito louco, que não sei o quê. E aí quando chegou, a gente viu, né, a realidade. E depois daquilo, muitas pessoas até entraram em negação. Então, até durante mesmo, né, a própria Covid, a gente via pessoas falando que era só uma gripezinha. Então, quanto mais distante daquele fato a pessoa está, mais a pessoa vai duvidar, mais a pessoa vai botar, será que? Então, vai ser a mesma coisa aqui. No início, todo mundo vai encarar como uma coisa, engraçada, ela se transformou num queijo, kkkk. Aí depois, a pessoa vai começar a encarar aquilo de forma, né, sincera e caramba. Aí depois as pessoas começam a ficar desesperadas. É uma crescente, assim, fantástica, que você não espera tanto dos livros de ficção científica de John Scalzi, que são basicamente livros com muito humor, mas o humor também, ele mascara muitas coisas ali que estão por trás, e nesse caso aqui foi exatamente isso, o humor estava ali presente em muitos momentos, só que você sentia o peso que ele estava querendo passar ali naquela história. Então, me afetou demais esse livro, eu gostei bastante. Eu gostei de ver diferentes perspectivas das pessoas que tinham ou não a ver com a lua, mas que elas foram afetadas de certa forma, né, por essa mudança da lua em uma bola de queijo. Pessoas ali que eram donas de vendas de queijo e foram afetadas também. Pessoas que estavam escrevendo romances e que não tinha nada a ver com a lua se transformando em queijo, mas que foram afetadas por aquilo também. Então ele faz isso de uma forma brilhante aqui. Como eu disse, cada capítulo ele é narrado de uma pessoa diferente, só que em determinado momento do livro a gente vê que tem easter eggs ali. Então tem um escândalo que acontece em que a roupa de uma das pessoas aí que a pessoa usou, que roubou de outra pessoa, é de um personagem que já apareceu antes. Então você precisa lembrar de todos esses personagens? Não necessariamente, ele vai te lembrar. Lembra de fulano? Não, ele não vai falar, tipo, lembra de fulano. Ele vai falar assim, então ele usou a roupa de fulano, que era
um funcionário e não sei aonde que fazia não sei o quê. Aí você fala, poxa, é mesmo, porque são tantos nomes que em alguns momentos eu confesso que eu me sentia perdida. Só que aquilo não me fazia ficar de fora da história, né? Claro que eu queria lembrar de tudo, só que é impossível, na minha perspectiva de pessoa, né, que não lembra assim tão facilmente o nome de todos os personagens, se o autor colocar uns 100 nomes. Então, em alguns momentos eu demorava assim pra lembrar, mas a história tava ali presente, era muito interessante. Então, tem muitas coisas, assim, que a gente vai encarar nesse livro que são muito legais. Eu saí do meu privilégio de saber inglês, então eu consegui ler esse livro em inglês, When the Moon Hits Your Eye. Infelizmente, ainda não veio pro Brasil. Ele foi lançado esse ano de 2025. Então, o que eu aconselho a vocês é, se você sabe inglês, pega o livro, vai, dá uma chance. Não é um livro muito difícil de ser lido. Claro que tem algumas piadas ali que a gente não vai entender. Que nem o gringo que vier pro Brasil. Se a gente falar de uma forma fácil com ele, ele vai entender. Então, é basicamente isso daqui, só que em alguns momentos também tem piadas. Então, tem piadas que os gringos vão ouvir a gente falar, que eles não vão entender. E a mesma coisa, né? Por contrário. Principalmente quando é piada muito específica, como com queijo. Então, tinha alguns momentos que eu tinha que recorrer ao Google, fazer minhas pesquisas, dicionário, etc, enfim. Mas isso não alterou, né, a minha capacidade de entendimento da obra como uma forma geral e que eu gostei bastante. Mas eu sei que muitas pessoas não têm conhecimento de inglês, nem básico, nem intermediário, nem avançado. E o que eu aconselho pra você, né, que tá nesse caso daí encher o saco da Aleph, porque a Aleph é a editora aqui no Brasil que tem direito das obras de John Scalzi. Então pode encher a Aleph de mensagem e falar assim, minha filha, esse livro aí eu soube que era bom, entendeu? O livro da lua que se transforma em queijo de John Scalzi. Traz aí pro Brasil, porque eu soube que é bom. O que é que vocês estão esperando? Estão esperando o quê? A lua se transformar em queijo pra trazer isso? Mas eu me diverti bastante. John Scalzi até fala aqui que esse é um livro individual, o que é muito bom, meu Deus do céu. Eu tô cansada de livros que são sagas enormes e que a gente passa metade da nossa vida tentando acompanhar essas sagas. Sim, Brandon Sanderson, isso foi indireto pra você. E aí... E esse daqui não é um livro individual. Ele até fala que é um livro individual junto com 2 outros livros também que ele escreveu de forma individual, que foi Kaiju e Vilão Iniciante. Eu li Kaiju, eu gostei, inclusive aqui está, né, um Kaiju autografado por John Scalzi quando ele veio ao Brasil. Meu amigo levou 2 Kaijus, ele autografou os 2 e aí eu falei assim, olá, nós somos amigos, me dá um Kaiju. Aí ele me deu o Kaiju. E aí, beleza, eu gostei de Kaiju, mas assim, foi um gostei que quando eu terminei de ler, eu achei ótimo. Ao longo do tempo, ele foi, assim, saturando um pouco na minha cabeça. E aí eu li também Vilão Iniciante, que eu ainda não trouxe resenha aqui, mas eu vou trazer em breve, porque, gente, eu terminei. E sabe quando você confia tanto no autor e que você acha que todo livro daquele autor você vai gostar, que na verdade não é bem assim, porque a gente não tem bola de cristal e não é porque a gente gosta de uma coisa que a gente vai saber que a gente vai gostar de tudo daquela pessoa? Pois é, eu achei que eu ia gostar de tudo que John Scalzi escrevesse, até encarar Vilão Iniciante. E eu não gostei de Vilão Iniciante, mas John Scalzi fala também que é um livro individual, que é de comédia e tal, ficção científica assim com comédia e tal. E esse livro daqui também faz parte dessa trilogia de livros individuais, que os temas não tem nada a ver entre si, mas que são livros individuais. Ele até fala assim que, muitas pessoas vão falar que isso não tem muito de ficção científica, porque realmente não tem muito de ficção científica. Eu acho que tá mais pra fantasia do que outra coisa, porque não tem muita explicação. Por que a lua se transformou em queijo? Porque se transformou. Pra mim foi mágica. E mágica pra mim não é ficção científica, mágica pra mim é fantasia. Ele até fala isso ao final, muitas pessoas vão falar isso e tal, mas é uma ficção científica mais assim, com as cordas frouxas e tal, igual a Kaiju e Vilão Iniciante, que não tem muita explicação também, mas que é isso, ele escreveu e aceite. Mas eu acho que isso daqui se encaixa mais em fantasia do que ficção científica, viu, John Scalzi? Mas enfim, isso não tira o mérito do livro, eu gostei bastante, eu recomendo pra vocês. E é isso, gente, eu não tenho muito mais o que falar, porque como é um plot muito simples, a graça do livro é a execução. E eu gostei muito, eu não me arrependo de ter comprado em inglês, gastado meu dinheirinho, porque eu botei fé, sabe? Eu comprei até, capa dura é mais caro do que aqueles capa mole. E eu fiquei feliz que eu fiz isso, porque John Scalzi é meu autor favorito. E se você já leu alguma coisa de John Scalzi, deixa aqui nos comentários o que você já leu dele. Se você se interessou também por esse livro daqui que eu li, também fala aqui. Se você vai encher o saco da Aleph, fala aqui. Aline, mas eu tenho vergonha de encher o saco. Não precisa encher o saco também. Se você quiser, pode.
Porque é isso, gente. A editora só vai trazer livro pra cá se perceber que tem público. Então, se você quiser mandar só uma mensagem pra eles, assim, no direct do Instagram, ou mandar um e-mail, manda, gente, manda. Ó, a editora não vai lembrar de você. A editora só vai ver que estão pedindo esse livro. Entendeu? Então pensa assim. Ah, eu sou um entre 1 milhão. Ele não vai lembrar de mim, só vai lembrar que alguém pediu. Pede, gente. Pede, besta. Deixa de ser besta. Vai lá pedir. Essa é a minha recomendação de livro de John Scalzi, When the Moon Hits Your Eye. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra, então, na próxima semana. Espero que a lua não se transforme em queijo. Até lá. Tchau!